Eu sou aluno da classe Rosa de Saron. Quero convidar a todos para o nosso estudo. Decepção. Decepção é um sentimento que a gente tem quando a gente espera alcançar um determinado objetivo e fica bem aquém, ou quando a gente espera de alguém ou de alguma coisa muito além do que aquilo que a pessoa ou a coisa poderia nos fornecer. A gente compra, sei lá, um carro novo e aí depois de uma semana encontra problemas que a gente imaginava não encontrar e tem esse sentimento de decepção com aquilo. No caso que a gente vai falar aqui de decepção, decepção consigo mesmo. É aquele sentimento que a gente tem quando a gente espera alcançar um objetivo e fica bem aquém, bem longe daquilo que a gente esperava alcançar. Na realidade, nossa vida é feita de altos e baixos. Existem momentos em que a gente está muito bem, que tudo está dando certo, tudo está redondo, tudo funcionando às mil maravilhas. Mas tem momentos em que as coisas não estão funcionando muito bem. A gente diz às vezes que está azarado, acordou com o pé esquerdo, as coisas estão dando errado, mas são momentos em que as coisas não andam tão bem. O exemplo que a gente vai ver hoje de decepção é o exemplo de Pedro. Pedro não chegou num ponto de depressão em que ele pedisse a morte. Mas veja, existem níveis diferentes de depressão. Existe a depressão forte, aquela em que a pessoa pede o fim da sua vida, mas existem níveis de depressão mais leves, naqueles em que a pessoa simplesmente se sente desanimado ou inabilitada a fazer alguma coisa, ou se sente inútil, aquilo que faz acha que não faz bem feito, e aí se joga, se deixa, se larga, né? São sintomas mais brandos, mas têm o mesmo problema, apresentam as mesmas mazelas, os mesmos problemas dos demais tipos de depressão. O exemplo que a gente vai ver de Pedro é o exemplo de Pedro ter negado a Cristo, né? Lá em Lucas 22, 33, Pedro diz que estava pronto a seguir a Cristo até as últimas consequências. Lucas 22, 33 diz assim: ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Pedro estava com as suas expectativas muito além daquilo que ele, de fato, tinha condições de fazer. Ele achava que poderia ir muito além, ele achava que poderia seguir a Cristo até a sua morte, até a sua prisão e ir até as últimas consequências. E não foi isso que aconteceu. Bom, mas Jesus o avisou lá no próximo versículo, no 34, mas Jesus lhe disse: afirma-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que me conheces, antes que o galo cante. Bom, a situação mesmo ocorreu lá nos versículos 54 a 62 deste mesmo capítulo de Lucas. Então, prendendo-o, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse também: tu és dos tais. E Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então
voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro chorou amargamente. Esse é o sintoma ali de decepção, o primeiro sintoma de decepção que a gente vê em Pedro. A depressão vai vir na sequência, né? Lá para frente a gente vê o que acontece com Pedro e como Jesus cuida dele. Essa é a lição número 11 da revista Palavra e Vida, edição número 64. A revista Palavra e Vida ela é editada pela Convenção Batista Fluminense e está disponível gratuitamente para download pelo site batistafluminense.org.br. Essa edição 64 é referente ao primeiro trimestre de 2020 e tem por título Tratamento Bíblico, Ansiedade e Depressão. Foi escrita pelo pastor Eduardo Luiz de Carvalho Faria. É um pastor que também tem curso de psicologia. O título dessa edição 11 é Depressão por conta da decepção consigo mesmo. Experiência de Pedro, quando os baixos da vida nos ameaçam sucumbir. Pedro, naquele momento de choro amargo, estava num momento muito baixo, num momento entre altos e baixos, ele estava num momento ruim, um momento em que as coisas não estavam dando certo. Ele esperava seguir a Cristo e prometeu isso para o Mestre, seguir a Cristo até as últimas consequências, seguir a Cristo até a morte. Mas, logo, quando Jesus foi preso, Lucas relata aqui no versículo 54, Pedro seguia-o de longe. Por que Pedro seguia a Cristo de longe? Quando alguém segue alguém de longe, é que essa pessoa não quer ser vista, não quer ser identificada, não quer ser notada ou não quer ser confundida com aquela situação. Era bem o que Pedro queria. Pedro não queria que ele fosse confundido com a situação da prisão de Cristo. Isso fica patente nas 3 vezes que ele nega que conhece a Cristo. Eu não conheço, eu não sei de quem você está falando, não sou parte com ele, eu não tenho nada com ele. Pedro seguia Cristo de longe. Olha que expressão interessante. Pedro disse que ia seguir a Cristo até o final, mas tinha uma atitude de não se envolver com o assunto. Pedro estava de longe. Pedro amava Cristo, né? Por vários momentos, Cristo reafirmou e falou aquilo ali, né? Que Pedro demonstrou várias vezes que amava a Cristo, e mais para frente Jesus vai o curar, vai tratar a sua depressão dessa forma, perguntando se ele amava ou não. Mas Pedro amava a Cristo, assim como João e outros discípulos que eram bem próximos de Cristo. E o que leva alguém, então, a negar isso, né? E veja que quando o galo cantou e quando Pedro se lembrou do que Cristo tinha falado, ele vem, versículos 61 e 62, e chora amargamente. Choro amargo. Olha que interessante. Pedro, disposto a seguir a Cristo pela prisão e até a morte, quando Jesus é preso, assume uma postura de segui-lo de longe, e quando ele é confrontado, ele chora amargamente. Por que ele chorou amargamente? Ele deve ter chorado com uma imensa tristeza, um imenso constrangimento. O olhar de Cristo deve ter causado a ele um constrangimento. Isso não está escrito na Bíblia. Mas a gente percebe que o olhar, aquele olhar que a gente diria, aquele olhar fulminante, né? Talvez não tenha sido fulminante. Talvez tenha sido um olhar terno de Cristo. Mas aquele olhar de Cristo fez com que Pedro sentisse uma depressão, uma decepção, um constrangimento, né? Uma tristeza consigo mesmo por não ter cumprido
aquilo que ele prometeu. E já pensou você tá passando por uma situação difícil e um amigo dizer a você, vou ficar com você, e logo ele cai fora e te deixa sozinho na mão, né? É um sentimento de decepção. Pedro passava por um sentimento de medo, Pedro passava por um sentimento de constrangimento. A sua fraqueza o fez estar nessa situação. A gente às vezes pensa que é forte, às vezes a gente pensa que vai muito além daquilo que a gente realmente pode. Mas lá para frente a gente quebra a cara, né? E não atinge aquele padrão mínimo que a gente esperava. E aí vem esse sentimento de decepção. Pedro se achava ou pensava que era um discípulo acima de qualquer suspeita, um discípulo que nunca, jamais abandonaria o seu mestre. E ele fracassou, né? E ele só percebeu que errou quando o Senhor lhe olhou, quando o galo cantou e aquela situação que Jesus havia descrito aconteceu. Olha que tristeza tomou o coração de Pedro. Pedro se sentiu assim muito mal, né? Quantas vezes nós mesmos tentamos realizar uma atividade, tentamos nos dispor a uma coisa e a gente se sente fraco e a gente se sente incapaz de chegar àquela situação. Bom, o sentimento de Pedro, né, e o segundo tópico diz aqui a inutilidade e a culpa de Pedro. O sentimento que tomou Pedro na sequência desse fato foi um sentimento realmente de inutilidade, de culpa. Veja que dois camaradas ali, bem próximos de Cristo, cometeram traição. Um foi Judas e outro foi Pedro. Judas provavelmente também entrou num quadro depressivo, chegando ao suicídio, né? Ele tentou até devolver o dinheiro que havia recebido e não aceitaram de volta, e ele comprou um campo e lá se matou. Judas chegou a se suicidar. Pedro não chegou a se suicidar. Mas ele não ficou bem com essa história. Ele não ficou bem resolvido com isso. Ele ficou triste, ele ficou amargurado, ele ficou decepcionado. Desde a morte de Cristo até a sua ressurreição, passou por um tempo, né? Lá em João 21, narra Jesus aparecendo de novo aos seus discípulos depois da sua ressurreição. Versículo 3 de João 21, disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram os outros, também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, naquela noite nada apanharam. Veja que Pedro está falando que vai pescar, e esse vai pescar até soa um pouco estranho. Por que soa estranho? Porque lá em Marcos 4, de 18 a 21, Jesus chega para alguns e ele está fazendo ali o recrutamento, né? Está recrutando os seus apóstolos, os discípulos 12, os 12 que iam segui-lo por todo o seu ministério de 3 anos. Lá em Lucas 4, 14, diz lá, 18, caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Veja, Pedro, há 3 anos atrás deste episódio, ou seja, quando Jesus estava começando o seu ministério, Pedro foi convidado por Cristo a deixar a vida de pescador de lado e trabalhar pescando homens
trazendo almas para Cristo. Nesse momento agora, quando Pedro diz, vou pescar, ele está dando um passo atrás, há 3 anos atrás. Veja que Pedro talvez tenha entendido assim, olha, conjectura minha, não sei pescar homens. Jesus bem que tentou me ensinar, mas eu não aprendi isso direito. O que eu sei fazer é pescar. Então, vou pescar. E ele e alguns outros amigos, alguns outros discípulos, voltam ao mar para pescar. Olha que resultado interessante. Depois de uma noite de pescaria, Pedro não pega nada apanhado. Mas ele não era especialista nisso, se criou no mar, aprendeu a fazer? Sim, mas ele não pegou nada. Jesus, então vendo-os voltar, manda que lance a rede para o lado do barco, e aí eles pegam 150 e poucos peixes e trazem os peixes para a terra. Veja que Pedro, por conta de uma falha, por um momento de baixa, um momento de deu errado, deu ruim, ele volta atrás na sua vida. Talvez ele tenha entendido ou tenha sentido um sentimento de inutilidade. Eu não sou útil para pescar almas. Eu não sou útil para pregar o Evangelho. A culpa de Cristo ter sido crucificado foi minha. Na realidade, ele tem razão, né? Cristo foi crucificado por causa dele e por causa de todos os nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados. Pedro deixa de pescar homens para pescar peixes. Perceba ainda que isso acontece no mesmo cenário, no mar, na praia. Jesus recrutou Pedro na praia, quando estava pescando, e Pedro, na praia, resolve voltar a pescar. E Jesus, na praia, resolve curar Pedro. Olha que coisa interessante, né? Jesus vai tratar de Pedro com toda a compreensão e todo o carinho que ele merece. Pedro não pede a morte, como outros casos de depressão que nós vimos aqui, baseados na Bíblia. Que nem Jó, que nem Elias. Pedro não pede a morte. Pedro simplesmente se sente inútil, vencido para fazer aquilo para o qual Jesus o chamou. Muitas vezes isso acontece em nossas vidas por situações simples. É por um emprego que a gente perde, por um animal de estimação, por um veículo, por um carro, por uma casa, por um parente. Enfim, muitas vezes a gente perde algo que não é nem tão grande monetariamente, mas tem um valor emocional grande. E aquilo ali nos dá esse sentimento de depressão. Né? Depressão leve ou moderada também é perigosa, o título do tópico. Ela é perigosa porque nos incapacita a fazer algumas coisas. Pedro se sentiu incapaz de pescar homens. E olha que ele foi preparado para isso por 3 meses no melhor seminário do mundo, com o melhor professor que foi Jesus. Mesmo assim, ele se sentia incapaz. Se ele era incapaz de pregar o Evangelho vivendo com Cristo, irmão, imagine eu e você. O que nós somos capazes de fazer se não temos a presença carnal de Cristo nos ensinando essas coisas? Temos ela em nosso coração, temos o Espírito Santo nos guiando assim que nos convertemos e temos a sua presença no relacionamento que desenvolvemos no dia a dia. Mas, se Jesus ensinou a Pedro pessoalmente, ele se sentia incapaz, imagine eu e você o que seríamos. Pobres, miseráveis, né, que seríamos. Mas vamos lá. Jesus, sabendo daquela situação, se encontra ali na praia.
eles voltam com o barco vazio, com as redes vazias e ele já está ali com um fogo aceso, com uma pedra em brasa para fazer um peixinho na brasa. Olha só que gostoso, dá até fome, né? E Pedro não traz nada, Jesus não tinha cozinhado nada, estava ali esperando para trazer os peixes. E Pedro não traz nada e Jesus manda jogar as redes do outro lado. Jesus está atento à situação de Pedro. Jesus não está confrontando Pedro. Jesus não está brigando com Pedro. Jesus está confortando. Jesus está validando aquele sentimento que Pedro estava tendo. Irmãos, é importante a gente perceber, e eu aprendi isso com uma amiga que é psicóloga, também professora de EBD, que sentimentos não são para serem discutidos, sentimentos são para serem validados. Se a pessoa está sentindo tristeza, ela está sentindo tristeza. Não adianta dizer que é besteira. Se ela está se sentindo fraca, não adianta dizer besteira sua. Isso não resolve. E não foi isso que Jesus fez. Jesus primeiro validou a ação que Pedro estava buscando fazer. Pedro queria ter aquele gostinho de pescar, então joga do outro lado e teve aquele gostinho de pescar os peixes. Né? Quem nunca foi para um pesque que pague ou para uma pescaria com uma criança, quando pescou, fiscou um peixe, entregou a varinha ali para a criança sentir aquele gostinho de tirar o peixe da água, né? De eu pesquei, eu fiz, né? Jesus fez bem isso com ele e não condenou Pedro pelo que ele havia feito, porque Pedro, na realidade, primeiro traiu, depois abandonou a Cristo, né? Jesus deixou uma missão, que era ser pescador de homem. Ainda não tinha subido aos céus, não tinha falado ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado, até que ele volte. Enfim, ele não tinha falado isso ainda lá no final dos evangelhos, relato, em Atos também relato, ele não tinha falado isso. Jesus não tinha deixado essa missão. Até então a missão era pescar homens. E Pedro havia abandonado essa missão. Traiu e abandonou. Estava em pecado, não estava? Estava em pecado. Estava fazendo tudo errado. Mas por um sentimento pessoal que Jesus validou. Jesus contemplou a vontade de pescar, deu uma rede cheia de peixes para ele e fez uma refeição para Pedro. Refeição quentinha. Jesus sabia que as pessoas, o ser humano, falha, né? E Jesus não queria que Pedro fosse o camarada perfeito. Ele queria que fosse o camarada que amava a Cristo e queria perseguir, acertar, queria continuar insistindo em tentar acertar. Não abandonar a tentativa de fazer da melhor maneira possível. A pescaria seria então ao longo da carreira de ministro do Evangelho que Pedro seguiria. Jesus não se ofende com a humanidade do ser humano. Ele sabe que somos falhos. Paulo, lá em Romanos 7, de 18 a 20, relata assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo está dando uma explicação aqui da parte carnal com a espiritual, a parte espiritual buscando fazer tudo certo e a parte carnal, o pecado que habita na gente, levando a gente para o caminho errado, para o caminho de erro, para o caminho de traição, para o caminho de não fazer a vontade de Deus. Paulo relata isso
Jesus sabia disso, né? E a gente sabe que muitas vezes a gente se propõe a fazer uma coisa, se propõe a não errar mais num determinado assunto e a gente erra. Muitas vezes passa muito pouco tempo e a gente já está lá errando. Jesus não se ofendeu com isso, né? E aí, depois disso, Jesus ainda trata Pedro de uma forma bem interessante. Aqui em João 21, na sequência do texto, né? A partir do versículo 15, aqui diz: Pedro é interrogado, né? Depois de terem comido, comida, conforto, descansou da pescaria, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirás e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Bom, Jesus, para curar Pedro aqui, tem essa entrevista, esse interrogatório, perguntando se ele o amava. Duas observações interessantes aqui. A primeira é que Jesus perguntou 3 vezes, e alguns números para o povo judeu tinham significados específicos. O 3 era geralmente utilizado, 3 repetições era utilizada para superlativo. Então, quando se fala na Bíblia santo, 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 né, o mesmo significado de santíssimo. Então, se Jesus está perguntando para Pedro 3 vezes, né, Pedro respondeu 3 vezes que amava. No original, Pedro respondeu as 2 vezes com um tipo de amor e na terceira com outro tipo de amor, um pouco, entre aspas, mais fraco, dizendo: Jesus, tu sabes que meu amor não é perfeito, mas que eu te amo e busco fazer a tua vontade. E Jesus lembrou a ele nas 3 vezes: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, faça aquilo que eu pedi para você fazer. E ao final ele ainda termina com: segue-me. Essa foi a forma como Jesus buscou de recuperar Pedro. Depois disso, a gente vê as narrativas em Atos que dizem o quanto Pedro pregou o Evangelho, o quanto ele amava a Cristo e quantas almas se converteram aos pés da cruz, aos pés da pregação de Pedro. Pedro, depois disso, em Atos, teve Atos 2 ali, Pedro estava presente e muitas almas se converteram, ele seguiu pregando, seguiu preso por amor a Cristo e foi morto por amor a Cristo. Essa era a mensagem que Cristo queria passar a Pedro, foi a forma como Cristo teve de curar essa depressão, curar essa tristeza de Pedro. Jesus não confrontou, Jesus não reclamou, Jesus não foi e acusou Pedro: você pecou, você errou, tu tá errado comigo. Jesus não fez nada disso. Jesus validou o sentimento de Pedro, validou a pescaria, Jesus fez ali
uma refeição, comeram e Jesus entrou num diálogo com Pedro para que ele curasse Pedro de uma forma bem delicada. Essas lições de Jesus precisam ficar bem patentes e a situação de Pedro também precisa ficar bem patente. Pedro entrou sim numa depressão, não foi uma depressão tão grave ao ponto de buscar a morte, mas foi uma depressão ao ponto de se sentir inútil, de se sentir sem condições de fazer aquilo para o qual ele foi chamado por Cristo e para o qual ele mesmo já havia se decidido, né? Jesus não forçou Pedro a segui-lo e ser pescador de homens. Jesus não forçou a Pedro ficar 3 anos com ele, pregando o evangelho e passando por vários lugares. Jesus convidou, a decisão foi dele e ele seguiu por 3 anos. No momento que ele se viu triste, decepcionado com as suas atitudes, Pedro então buscou outra ação, que foi voltar atrás. Jesus identifica esse quadro de tristeza, Jesus identifica esse quadro de decepção e de depressão e cura Pedro de uma forma muito tranquila. Ele traz Pedro à memória que ele o amava e que o que ele pediu para fazer ainda está de pé. Jesus não espera de nós pessoas perfeitas. As igrejas pregam pessoas e crentes perfeitos, com pleno sucesso. Isso não acontece. Nós falhamos, nós somos humanos. O pecado que habita em nós não nos deixa seguir sempre da melhor maneira, da maneira correta, fazendo tudo o do bom, do melhor, o certinho, sem falhas. E muitas vezes nós ficamos tristes e dizemos assim, esse serviço não é para mim, esse trabalho não é para mim, eu errei, eu não sei fazer direito, não vai dar certo. Vou fazer outra coisa, ou vou ser crente de banco, né? Vou só assistir o culto que tá bom, porque eu tento trabalhar e as pessoas interferem, as pessoas reclamam e não tá bom. Bom, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer as coisas da melhor maneira possível. Quantas pessoas que nos cercam, precisamos identificar também esses sintomas de depressão leve. O desinteresse, a falta de vontade, a situação que as pessoas se colocam de se sentir inabilitadas a cumprir a tarefa. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine a identificar isso nas outras pessoas e nos vigiar para não cair nessa situação. Que o exemplo de Pedro seja para nós uma grande lição de como podemos identificar, saber e abordar pessoas com esse tipo de depressão. Que Deus nos ajude cada vez mais a fazer a sua vontade. E apesar dos nossos pecados, e apesar da nossa natureza humana, nós consigamos sempre vencer e sempre entender no que podemos melhorar, corrigir, melhorar e voltar a fazer a obra dele da melhor maneira possível. Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Muito obrigado.